Agora vamos para a lição de terça-feira. A lição de terça-feira tem como título O Chamado de Abraão. Mas mesmo Abraão, ele sendo o pai da fé, ele não deixou também de escorregar, né? Não confiar muitas vezes em Deus. E a lição de terça-feira ela vai falar sobre Abraão no Egito, né? Onde ele aceita o chamado de Deus, mas para onde ele ia havia fome. E Abraão ele não estava sozinho, né? Com Sara, ele estava com a comitiva, eram centenas de pessoas. E ali ele vê o Egito, ele vai até o Egito, mas ele fala para Sara falar que era a irmã dele, né? Para que ele não fosse morto. O que vocês acham desse pedaço da história de Abraão? Olha, nós comentamos agora há pouco sobre o fato das pessoas construírem a torre baseado em uma segurança proporcionada por elas mesmas, né? E aqui Abraão tenta proporcionar algum tipo de segurança baseado nos seus próprios esforços. Isto é, Abraão, por um momento, ele vacila ali na sua fé, na sua confiança em Deus e procura por meios estabelecer algum tipo de segurança para a sua vida, aonde ele trama ali com a sua esposa, né, a mentira de que ela era sua irmã e não a sua esposa, né? E tudo isso devido ao medo que ele tinha, né, o temor que ele tinha de perder a vida ali no Egito. Ex- Cícero, vamos Quando lá, Cícero. quando nós olhamos para a história de Abraão e para as histórias dos antepassados, nós podemos entender que todos os homens falharam. Todos falharam. Moisés falhou, Abraão falhou, Davi. Davi, todos os grandes homens da história bíblica, eles falharam. E nós também falhamos. Mas mesmo assim, esses homens, eles entraram lá para a galeria da fé, em Hebreus 11, e isso demonstra quão grande, né, é a compaixão de Deus pelo ser humano e o propósito de Deus firme em realmente salvar a raça humana. Abraão ele passou a ser chamado pai da fé porque ele precisou de exercer a fé, de trabalhar a sua confiança em Deus, para que ele fosse dado esse nome. Nós somos filhos de Abraão, somos filhos da fé e também temos a mesma possibilidade de trabalhar a nossa fé. E precisamos de fazer com que a nossa fé aumente a cada dia. Nós falhamos, mas precisamos de, como o verso bíblico diz, nós só vamos vencer com a proposta de quando nós recebemos o poder do Espírito Santo, nós seremos vencedores. Abraão ele foi vencedor porque ele aprendeu a confiar em Deus. Os homens bíblicos foram vencedores porque eles aprenderam a confiar em Deus. Então, sozinhos nós nunca vamos vencer, mas confiando em Deus, nós podemos ter apenas uma pedrinha na mão e sairemos vencedores. Amém. Olha, Amém. interessante. E lendo também um comentário aqui da própria lição de terça-feira, aqui no finalzinho, vai falar o seguinte: é um conforto saber que, apesar de nossos erros, se nos apegarmos ao Senhor com fé e submissão, como fez Abraão, nossos pecados e falhas serão perdoados. E Ele ainda pode nos usar para a sua missão. Exato. Interessante. Ô, Renato, então, de acordo com o que o Cícero falou, é possível que, mesmo estando na igreja ou mesmo orando, estudando a Bíblia, é possível que a nossa fé venha a vacilar? E caso isso aconteça, o que nós devemos fazer? Sim, e é um grande medo nosso, né? Porque Deus manda Abraão para Canaã, né? E Abraão, por sua vontade, né? Ele passa ali por fome, ele vê ali as coisas acontecendo, ele meio que esquece de Deus, né? E olha para o vizinho, vê que está verde, ele desce para o vizinho, né? Para o Egito, por sua livre e espontânea vontade. E assim, ele já trama com Sara, ó, fala que você é minha irmã, porque se eles verem você, eles vão me matar para ficar com você. Então, fala que é minha irmã. E aí o nosso medo. Quando nós cometemos um pecado, ele não nos atinge somente a nós, não prejudica somente a pessoa,
ela começa se lastrando para os seus descendentes, para sua família, né? E no caso de Abraão, até para Faraó, né? Antes, senão, que se Deus não tivesse mandado ali o sonho para Faraó, avisado ele teria cometido adultério, coabitado com Sara, né? Então, por mais que nós somos cristãos, né, nós caímos em falha. Não é porque somos cristãos que deixamos de ser humano, né? Até Cristo voltar e nos transformar, né, teríamos aí uma longa caminhada, né? Então, como o Cícero falou, né, por mais que erramos, né, temos a certeza, temos advogado, né, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos perdoa, né, e assim nós redimimos, né, pedimos perdão, somos redimidos, e assim como continuamos a caminhada. Exato, acho que o nosso maior erro é achar que Jesus ele não pode perdoar a gente do nosso erro, né? E é uma estratégia do inimigo, de Satanás mesmo, de colocar na nossa cabeça de que a gente foi muito longe, que não tem como mais voltar, como você vai fazer agora, tipo, trabalhos na igreja, como é que você vai falar de Jesus para outra pessoa se você pecou? Então, ele fica pressionando, colocando aquilo na nossa cabeça, e a gente, muitas vezes, ao invés de correr para os braços de Jesus, a gente tem um movimento inverso, né? Que é correr de vergonha, né? Como fez Adão e Eva. Não, mas agora, sendo cristão, né, que começa a dificuldade, porque agora nós temos duas naturezas, né, a carnal e a espiritual, né, e nós ali fica em conflito entre as duas. Mas se pecamos, nós temos Cristo para nos perdoar, né? Não é algo que Deus fala, não, você pecou e vou te dar castigo. Não, Deus nos perdoa, né, e assim nós podemos continuar. Lembrar que sem fé é impossível agradar a Deus. Exatamente. Verdade. Na lição de quarta-feira, vem